Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Representa Cast, o podcast da FEComércio RS que promove um bate-papo com os parlamentares da nossa bancada gaúcha na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Eu sou Camila Aqueu, jornalista do Núcleo de Marketing da FEComércio RS. E eu sou Eduardo Pereira, advogado e jornalista da Gerência de Relações Governamentais da FEComércio RS. E hoje nós vamos conversar com a deputada federal Anny Ortiz. Ela é advogada, graduada em Direito pela PUC-RS, com uma sólida trajetória na vida pública, tendo sido vereadora em Porto Alegre e deputada estadual antes de assumir o seu atual mandato como deputada federal. A sua atuação sempre teve como foco a redução de privilégios, educação, direitos do consumidor, defesa dos direitos e da igualdade de oportunidades da mulher e da juventude, pautas que têm tudo a ver com o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Deputada Anny, é um prazer ter você aqui conosco. Vamos bater um papo sobre suas propostas, seus projetos e o que podemos esperar para o futuro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Camila. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, deputada, porque os nossos ouvintes, espectadores, a conheçam melhor, a gente gostaria de começar pela sua trajetória. Como é que foi o início na política, desde vereadora em Porto Alegre até se tornar aí deputada federal? Quais foram as suas principais motivações para ingressar na vida pública? Teve alguma inspiração pessoal, profissional? Como é que você chegou até aqui? Bom, eu venho da iniciativa privada, né? Então, muito da motivação, assim, para decidir ingressar na vida pública, para buscar o mandato e a primeira vez que eu decidi concorrer vereadora em Porto Alegre, veio muito desse ambiente que eu vivia, assim. Eu abri o meu primeiro negócio com 19 anos, eu tinha um mercado de bairro, aqui em Porto Alegre, no bairro São João, e ali dentro do meu negócio, eu pude sentir verdadeiramente, assim, as dificuldades que passam aqueles que querem empreender, aqueles que querem crescer através do seu próprio negócio, né? A dificuldade que se tem na questão da geração de emprego, geração de renda. E ali, nesse meu ambiente, foi o que me fez decidir entrar para a política para poder fazer as mudanças que eu acreditava que eram necessárias. Questão dos impostos, da capacitação e formação profissional, eu acho que isso passa muito também por políticas públicas do Estado. Então, nessa época, isso tem já um bom tempo, se tinha uma percepção de que, eu tô empresário, tô aqui, tô trabalhando, tenho que baixar a cabeça, trabalhar e pagar minhas contas, sabe? E a política deixa pra lá, não vou me envolver muito. E eu percebi que era completamente o contrário, sabe? Tu não pode deixar os espaços vazios, porque os espaços serão preenchidos. E muitas vezes por pessoas que não têm esse comprometimento, esse compromisso com o setor produtivo. Então, a gente pagava... E hoje se paga muito mais impostos do que naquela época, mas se pagavam impostos altíssimos. A violência também era um problema, né? A criminalidade. Por exemplo, eu trabalhava de domingo a domingo, de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, organizava esse horário muito intenso de trabalho com a faculdade, com os estudos, e volta e meia a gente era assaltado, sabe? Entrava lá os bandidos, a arma na mão, rendia todo mundo, levava a venda do dia ou do dia antes, enfim, dependendo do horário. E aí tu tinha que recomeçar tudo de novo, sabe? Com o teu próprio esforço. Então, assim, tu não tem nem o mínimo do Estado, que é a questão da segurança. E ainda, no final do mês, as DARFs estão lá, independente do que aconteceu... tu tem que estar em dia, tem que pagar, não dá para atrasar nenhum dia, porque senão já vem juros, já vem multa, e aquilo vai se transformando numa bola de neve. E aí eu falava, ninguém olha por essas pessoas aqui, que são, na verdade, as que sustentam a máquina pública, né? E aí, paralelo a isso, junto com outro projeto particular que eu estava envolvida, que era de capacitação
de pessoas, assim, principalmente em comunidades carentes de Porto Alegre, para ingressarem no mercado de trabalho, porque eu sempre entendi que os programas sociais, principalmente Bolsa Família, eles tinham que ser um programa de transição, não um fim nele mesmo. Então, assim, que a gente pudesse ensinar as pessoas a pescar, não só dar a vara. Dar a vara, entendeu? Não dar o peixe. Então, esse processo, assim, que eu tinha, que era um trabalho mais social, assim, que eu fazia em paralelo, foi somado a essa percepção de um Estado inchado, de um Estado enorme, que ia sufocando cada vez mais quem estava ali empreendendo, a ponto de tu dizer, eu não aguento mais, eu desisto, me venceram. E aí, foi o que aconteceu comigo aqui em Porto Alegre, por exemplo. Até o dia que não tinha mais condições, assim, psicológicas, enfim, e de força de seguir nesse negócio. Então, eu acabei vendendo ali o ponto, daí migrei para um outro ramo, sempre dentro do comércio, porque é a minha criação, a minha origem, é o que eu conheço, enfim. Então, dentro do comércio, mas mudamos de cidade, fui para Novo Hamburgo, porque eu entendi ali como um ambiente mais tranquilo no que dizia respeito à questão da violência, né? E o ramo também, adaptei, assim, um pouco o meu ramo, porque o setor do mercado, né, do supermercado, e enfim, do mercadinho, ele é muito difícil, assim. Tem que ter uma organização ali, trabalho com perecível, enfim, é um ramo dificílimo, assim. Então, e era eu e o meu irmão que tocava, enfim, então a gente, inclusive meus pais emanciparam o meu irmão para que ele pudesse atuar junto comigo dentro do nosso negócio. Então, foi por isso, assim, aí eu decidi ingressar e aí isso gerava até uma curiosidade, na época as pessoas falavam, nossa, Anny, mas geralmente as pessoas bem jovens, enfim, assim, que decidem entrar na política, elas são vinculadas à esquerda, né, a grêmios estudantis, a outras pautas e não a pauta do setor produtivo. E aí eu falava, olha, apesar de ter sido também do grêmio estudantil da escola, a minha criação foi atrás de um balcão, foi trabalhando, foi vendo ali a importância do trabalho e o que aquilo representa. Então, foi esse o meu impulsionamento. E eu sempre soube que a política existia, porque também é outra questão, né? Assim, muitas vezes a pessoa pensa, eu desejo as mudanças, tem esse desejo das mudanças, de participar, que entende também a política como missão, né? Não é só... É uma missão, mas não sabe o caminho. Então, como meu pai tinha sido prefeito quando eu era criança, eu sabia que o caminho, assim, se discutia muito política na minha casa, sempre se discutiu, desde a gente ser muito pequeno. E a minha família, quando a gente era criança, assim, eu tinha talvez, sei lá, 8 anos, uns 8, 9 anos, quando meu pai se elegeu prefeito. Por mais que a gente fosse muito pequeno, muito criança, as discussões eram feitas ali na mesa, nas refeições, com todos nós juntos. Então, isso também nos dava a liberdade de palpitar, de dizer alguma coisa, mesmo que fosse uma bobagem, uma criança está ali dizendo, mas essa possibilidade que nos deu, depois, maiores, também a tranquilidade de dizer, não, posso sentar na mesa e fazer essas discussões, porque eram feitas, assim, abertamente dentro da nossa casa. E aí, a gente sempre... Então, eu sabia que a política existia, né? Diferente de muita gente, que é algo muito distante, não era tão distante. Eu participava de algumas reuniões, meu pai sempre foi em reunião, assim, e acabava indo junto, entendia, conhecia, e aí foi isso que me levou e fez eu me candidatar a vereadora aqui em Porto Alegre. Eu não me elegi na minha primeira eleição, eu concorri em 2008 a primeira vez, em 2012 foi o ano que eu me elegi vereadora, com uma votação bem expressiva, assim, para alguém que não vinha, assim, com essa militância, sabe? E aí, em 2014, me elegi deputada estadual, primeira vez, meu primeiro mandato de deputada estadual foi em 2014. Enfrentamos temas bem polêmicos na Assembleia Legislativa. Em 2018, me reelegi deputada estadual,
como a mulher mais votada da Assembleia Legislativa, o que me deu um orgulho muito grande, assim. Mas não só por isso, mas também pela pauta, né, que eu trazia, que muitas vezes são enfrentamentos que você tem que fazer, que são enfrentamentos difíceis, assim, porque a gente vê hoje quem ocupa os plenários, né, em dias de votações complicadas, não são aqueles que estão gerando emprego, renda aos empresários e trabalhadores, não. É quem está vendo ali um interesse ou um benefício sendo cortado. Então, assim, muitos privilégios que são tidos como direito, né? Então, assim, pode até ser legal, mas é imoral, tem muita coisa. E a gente conseguiu fazer esses enfrentamentos. E aí, em 2022, decidi me concorrer a deputada federal. Me elegi também deputada federal. Estamos aí nesta luta, batalha que é grande. Eu sempre entendo, assim, e tenho essa percepção. Até para conseguir enfrentar, muitas vezes, assim, a dificuldade que se tem, porque qualquer mudança, quando a gente vem da iniciativa privada, as mudanças são mais rápidas, né? A gente consegue ter o comando sobre as empresas, sobre o teu negócio e o gerenciamento a partir daquela decisão, a consequência dela muito mais rápida do que dentro da política, que é um processo mais moroso dentro do setor público. Mas tem que insistir e saber que cada passo é uma grande vitória, então não dá para desistir. Em questão de família, deputada, você mencionou que desde pequena você tinha esse contato com seu pai prefeito, né, essa vivência política. E nas nossas participações, nas nossas participações da FEComércio, em audiências públicas, em reuniões com a senhora, a gente percebe muita participação também de seus filhos, né, que estão, inclusive, nas suas redes sociais, no plenário da Câmara dos Deputados, em reuniões em municípios, em viagens, né, estão desde de bebês, né, acompanhando a sua vida. Como é dedicar o seu tempo para os seus filhos, para a sua família, e também conciliar com a vida pública, né? Como eles participam também das discussões na sua casa, né? Como você pensa o futuro deles? Olha, é também pelo futuro deles, né? Que eu me dedico muito e abraço as causas, assim, que eu tenho dentro do meu mandato. Não é fácil, assim, acho que a gente não pode também pintar como se fosse tudo muito simples, muito fácil, porque não é, principalmente para as mães, né, porque os meus filhos ainda são pequenos, né, eu tive os dois quando eu estava no meu segundo mandato da Assembleia, então quando eu me elegi deputada federal, eles ainda eram muito pequenos, o meu mais velho tinha 3 anos, o menor tinha 1 aninho, então é um processo difícil, assim, de ter que buscar o equilíbrio, né, com os filhos. Muita gente diz, como é que tu dá conta? Talvez não dê conta, entendeu? Acho que a gente tem que... é difícil, assim, muitas vezes vem aquela culpa, que acho que é a culpa que nasce, quando a criança nasce, a mãe se transforma e a culpa vem junto, embutida, assim. E por mais que a gente tente dar o melhor, tempo de qualidade, enfim, acaba... Que isso está presente, né, dentro de nós. Eu, por muitas vezes, me culpei enormemente, assim, de estar num roteiro, de estar longe, e de ligar para casa, estarem com febre, enfim, ou então ter um problema de saúde mais sério. Meu pequeno ficou uma vez internado 1 semana por conta de uma bronquiolite. Ele era muito bebê, então foi muito forte, assim, e a gente sabe que bronquiolite é uma doença grave, aí no bebê ainda pode, né, avançar aí para um quadro muito pior. Então, acaba se culpando, assim, mas eu também tento trazer eles para junto, para eles entenderem o que a mãe dele faz, por que eu desapareço, entendeu? Assim, eu vou toda semana a Brasília. Então, na cabeça da criança, ela não entende, ela não consegue fazer esse deslocamento no espaço, minha mãe tá lá. Então, assim, onde é que tá a minha mãe, entendeu? Que sumiu, que tá aqui. Então, eu levo junto para entenderem, eu tô aqui, esse é o meu trabalho, esse é o lugar que eu vou. Explico, eu falo, mamãe, trabalho, porque eu gosto de fazer isso. Então, também a criança entender que é importante para mim, como pessoa, como indivíduo,
né, como um ser independente, também, para mim, é importante esse trabalho. E dar para ele o exemplo do trabalho que eu tive. Né, da minha mãe também, me levar dentro do carrinho, para dentro lá da madeireira que ela e meu pai tinham, e ficar balançando o carrinho, assim, atrás do balcão, atendendo. E eu me lembro, assim, de estar junto, de perceber aquilo. Então, acho que o maior exemplo que a gente tem para dar para os nossos filhos é esse, assim, não é só o que tu fala para eles, mas é o que tu mostra, é as tuas ações. Então, eu penso, assim, quando eu olho para eles e entendo que ali eu tenho uma missão também muito grande na construção de valores, na construção de caráter, né, do que eu quero que eles sejam, de dois caras legais e bacanas, enfim, que eu consiga construir esse trabalho, essa formação neles em cima de alicerces que eu considero importantes e que eu valorizo. E que foi assim que eu fui criada e assim que foi construído também todo esse meu processo da personalidade, né? Então, eu tento mostrar o que é importante para eles. Por isso que eu levo junto. E também, claro, a política nunca foi, né, um ambiente assim muito aberto a isso. E a gente mostrar que hoje, onde as mulheres estão, as crianças estão junto também, né? Então, tem esse processo de mais humanização também desses espaços, né? Até por isso que eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que é difícil, que muitas vezes, assim, já tive que cancelar a agenda porque um fica doente, enfim, e de tu tentar humanizar isso também, sabe? De tu dizer, olha, ali do outro lado Além não de tem deputada, eu também sou mãe, né? É isso, Assim, não é uma máquina de trabalho, sabe? Então, às vezes, também tem que entender, assim, esse processo. Bom, a jornada política certamente tem muitos desafios. A gente já está aqui no início da nossa conversa e a senhora já colocou alguns, né? Ao longo da sua trajetória, desde o começo até o mandato como deputada federal, quais foram os maiores obstáculos que a senhora enfrentou e que aprendizados que também considera significativos? Olha, eu acho que tem alguns projetos, assim, que eu consegui enfrentar, temas importantes que a gente conseguiu enfrentar, que eu considero, assim, grandes vitórias, porque tu mexer no que está posto é muito difícil, né? Mas sempre foi assim, mas vai continuar sendo assim. Eu acho que entrar dentro da política... A minha avó tinha uma preocupação, assim, na minha família muito grande, quando eu decidi concorrer. Anne vai entrar para a política, mas só tem, sabe? Mas a política não é um lugar legal, porque, claro, os exemplos que a gente recebe do Brasil, e, claro, muitos daqui é de político, é corrupto, é ladrão, é não sei o quê. Então, assim, vai entrar lá e vai se corromper. E eu sempre dizia o seguinte, eu falava, não, eu vou entrar lá e vou tentar eu transformar o meio e não tu ser transformado pelo meio. Acho que esse era o grande objetivo, assim, a gente poder localizar ali também as pessoas que tu consegue criar uma identificação, porque não tem só gente ruim dentro da política, tem muita gente legal, muita gente bacana, que tem um bom propósito, assim. E claro que também tem os ruins, e que acabam tendo um destaque maior para as ações ruins, que é o que a população recebe, do que para as ações boas. E isso a gente via, inclusive, dentro do próprio mandato. Às vezes, tinha uma baita vitória e tal, e não conseguia ter uma divulgação ou uma notícia daquilo na mesma proporção de algo ruim. Né? Claro que o ruim tem que mostrar, não estou dizendo que não. Tem que mostrar, tem que expor, tem que citar, até para tentar tirar aquelas pessoas de dentro. E não é só da política, é de tudo. No direito, eu sou advogada. No direito, na área, na medicina, em tudo que é lugar, sabe? No comércio, tem muito até do ser humano, entendeu? O bom e o ruim, não da profissão ou da função que ele buscou atuar. Aquilo é inerente daquela pessoa. Agora, a gente tem que saber separar. Então, assim, muitas vezes tu não a imagem que se
tem de quem está de fora, e isso acho que mudou ao longo dos anos, que bom que mudou, era de que era um ambiente horrível, hostil, e que cada um que entrava ali dentro era cooptado pelo sistema. E eu acho que a grande vitória é eu olhar para trás e falar, pô, eu já tenho um tempo de mandato e me orgulho tanto da minha trajetória, e não só eu, mas os outros, sabe, que acreditaram em mim lá atrás. E volta e meia eu recebo, assim, uma mensagem, uma manifestação, alguém, eu te acompanho há muitos anos e tal. Então, acho que isso é a grande vitória, assim, é tu conseguir caminhar nesse caminho, muitas vezes difícil, e dizer, eu sigo fiel aos meus princípios que me trouxeram, que foi a primeira pergunta que vocês falaram. O que te trouxe para a política? É tu não esquecer, não abandonar aquilo que me moveu pela primeira vez. Eu acho que enquanto isso estiver vivo, está valendo a pena. Então, é esse pensamento que eu tenho. Por que eu estou aqui? Cada vez que eu pego o avião de madrugada para poder ir para Brasília, para ficar lá e tal, no mandato, e que eu estou longe das crianças, que isso às vezes é difícil, né? Tem semanas que dá um apertinho maior, assim. Penso, por que eu estou aqui? O que me move? Então, o que me move é sempre o motivo pelo qual eu decidi ingressar na política. E saber que isso deu resultado, de fato, porque também eu, como quem vem da iniciativa privada, tu quer enxergar o resultado ali no papel, né? No final do mês, tá, e aí, qual foi o faturamento? O que tem de despesa? O que tem de gasto? Qual foi a meta batida? Conseguimos? Vamos avançar. Então, assim, também eu tenho isso muito forte, assim, eu gosto de enxergar o resultado, de ver ele ali concretizado. E é isso que vai me movendo. Deputada, a senhora tem um histórico muito marcante no combate aos privilégios aqui no Rio Grande do Sul, né? Sempre na busca por um Estado mais eficiente, né? E agora também por um Brasil cada vez mais eficiente. Nos seus mandatos como deputada estadual, você foi autora de projetos que, à época, inclusive, geraram muita polêmica, né? Bastante repercussão, e que acabaram com a pensão vitalícia de ex-governadores e com o plano de aposentadoria especial de deputados estaduais, além de incluir, então, o ensino de educação financeira nas escolas, que já está em pauta, né? Estamos acompanhando aqui pela FEComércio também, por ser uma das nossas bandeiras. Como essa visão de Estado eficiente, sem privilégios, se reflete na tua atuação hoje como deputada federal? Especialmente nessas pautas, né, que visam o respeito ao pagador de impostos, né? Exato. Que é quem gera hoje emprego e renda, né? Como essa visão, então, de Estado eficiente, sem privilégios, se reflete hoje na tua atuação? Exatamente, Eduardo. Foi, assim, uma batalha muito grande, porque tu imagina a gente fazer esse enfrentamento para dentro, né? Porque uma coisa é diferente da minha empresa, quando a conta não está fechando, né? Com o que entra no caixa não está de acordo com o que sai, eu preciso cortar gastos, eu preciso enxugar ali um pouco, e daí tu vai atrás de fazer a despesa caber dentro da receita. Muitas vezes o que a gente vê no Estado é o seguinte: se a despesa não cabe dentro da receita, vamos aumentar a receita. E como é que tu aumenta a receita? Aumentando impostos. E não criando um ambiente mais propício para que mais empresas venham se instalar aqui, ou para que tu crie um ambiente favorável para quem já está poder crescer, né, e poder aumentar a arrecadação do Estado através de um aquecimento da economia, e não na marra através do aumento de impostos. Então, todo recurso público, e se parte do princípio de que todo recurso público, todo dinheiro público, ele não é dinheiro de ninguém. Ele é dinheiro nosso, é dinheiro do pagador de impostos. Então, esse dinheiro, ele tem que ser bem cuidado, né, e bem investido. Por isso que são coisas complementares. A questão da educação financeira, ela, para mim, é a base disso tudo. Porque quando a gente consegue fazer com que a sociedade ela entenda, e a educação financeira não é tu saber somar, saber dividir, não. É tu entender como é que funciona o setor público, quem é que sustenta isso tudo, que não tem dinheiro para tudo,
né? Que as demandas são infinitas, mas o recurso ele é finito, ele é limitado. E também faz o gerenciamento do lar, né? Eu acho que é a questão econômica para dentro do lar e para fora, ajudando a construir uma visão mais crítica sobre esse formato que a gente vive. Então, assim, não existe o almoço grátis, entendeu? Nada é grátis. O SUS não é grátis. A educação pública, ela não é grátis, entendeu? Então, a saúde não é grátis, a educação não é grátis, a segurança não é grátis, que era o que eu pensava lá dentro do meu mercado. Pô, eu pago, eu contribuo horrores para isso e eu não consigo trabalhar porque eu não estava pedindo nada além do que abrir a porta, né? Trabalhar e não correr o risco. Não é só de não ser roubada, né? Assaltada, mas de não tomar um tiro na cabeça. Então, assim, essa condição, assim, que eu entendo que a educação financeira leva para as pessoas, entendeu? De cobrança, porque quem que vai fazer a cobrança necessária? O povo, e quando o povo cobra, quando se manifesta, as mudanças são feitas. Então, esse projeto aí, tanto da aposentadoria dos ex-governadores quanto da aposentadoria especial dos deputados, ela deu uma repercussão muito grande, porque, é pouco, é tão pouquinho dentro do orçamento, entendeu? Mas é absurdo um governador trabalhar 4 anos, que a gente não tinha até então nenhum governador reeleito, sair do mandato recebendo uma aposentadoria, uma pensão vitalícia para o resto da vida, que ela é comparada, assim, para valores, o teto do desembargador do TJ. Então, é o teto constitucional aqui do nosso estado. Reajustado sempre, né? Cada vez que tem reajuste, é reajustado também para o resto da vida. E quando esta pessoa vem a falecer, o beneficiário legal, que não tem nada a ver, continua recebendo. É como se, sei lá, o fulaninho administrasse o Estado por 4 anos e saísse dali e levasse um pedaço. Leva um pedaço do Estado como se fosse de herança. E passe essa herança ainda para os seus beneficiários. Então, isso é um negócio inacreditável, absurdo, assim, no meu entendimento, absurdo. Só que para um certo aspecto político, mas sempre foi assim, mas é muito pouco, mas é isso, mas é aquilo. Então, a gente tem que ir avançando nessas pautas. Conseguimos terminar com isso, assim como dos deputados. O deputado estadual, o deputado federal, lá na Câmara também, tinha essa questão aí da aposentadoria. Eu nunca peguei. Se um dia me aposentar pelo setor público, vai ser pelo INSS, que é o que eu contribuo, né? Eu falo sim porque a gente não sabe o que vai dar do INSS, né? Esse escândalo aí do INSS, rombo. A gente sabe que também tem uma dificuldade hoje, principalmente pelo formato, né, do trabalho, como a Previdência ela é sustentada, que tem uma dificuldade muito grande. Teve uma reforma, se não tiver outra, não tem aí o que fazer. Mas eu contribuo para o INSS e penso na minha aposentadoria como uma responsabilidade minha, não uma responsabilidade dos outros. E a questão do deputado estadual, nós somos eleitos, e do federal também, ou do vereador, ou de qualquer político, tá? Não vou fazer assim que engloba todo mundo. Para um mandato que tem dia para começar e tem dia para terminar. Tu pode ter o teu contrato revalidado, só que ele termina. Não é uma profissão. Eu não sou um funcionário público que está ali, que tem uma carreira. Tu pode até ter mais de um mandato. E esse da Assembleia era mais ou menos o seguinte, com hoje, tá? Nos valores de hoje, atualizado, com um mandato, provavelmente o deputado que se aposentaria de forma proporcional estaria ganhando acima do teto do INSS, com um único mandato de 4 anos, se a gente for atualizar os valores. Porque o INSS não sobe, né? Não aumenta, não reajusta na mesma proporção do que teve o reajuste dos deputados. Então, assim, a pessoa trabalha uma vida inteira. Quem consegue contribuir sob o teto para receber o teto do INSS, e aí com 4 anos de mandato vai receber muito acima do teto do INSS e ainda, pro resto da vida, e ainda poderia deixar esse valor para os seus beneficiários. Então, assim, é impossível isso. E quem que sustenta isso? Né? O parlamentar dava
pagava 1x e a Assembleia Legislativa 2x da contribuição mensal, porque diferente do governador, que não tinha nem contribuição mensal, dos deputados tinham. Só que a Assembleia não tem recurso. O recurso da Assembleia é o quê? É uma parte do 1/10 que vem do total dos impostos que são pagos pelos cidadãos. Então, assim, a gente não tem que fazer entender que por menor que seja dentro do orçamento o impacto, esse dinheiro é dinheiro público. E ele precisa chegar lá na ponta. Ele precisa atender a população e não atender aqueles que estão lá, que deveriam servir o povo, se servir disso. Então, são movimentos que foram difíceis, mas foram bem importantes. Ainda falando sobre a questão dos tributos, né? No contexto atual, o setor produtivo, especialmente o comércio e serviços, clama por uma racionalização dos tributos, né? De um sistema de arrecadação mais simples. Quais são, assim, os seus principais desafios e as perspectivas para a reforma tributária no Congresso, visando essa simplificação e a redução da carga para o setor terciário? Bom, eu sempre fui uma defensora da simplificação dos nossos tributos. Hoje a gente tem um conjunto de legislações tributárias que é um emaranhado tão grande e se gasta tanto dinheiro, tanto tempo nisso, que a gente precisava caminhar no caminho da simplificação. O que acontece é o seguinte, primeiro que o governo, ele diz quanto ele quer. Eu quero esse todo aqui, esse tamanho aqui, para depois fazer uma reforma tributária que atenda isso aqui, e não o contrário. Então, a expectativa, pelo menos que eu tinha da reforma tributária, de simplificar, de diminuir este custo, né, em cima de quem vai empreender, de poder tornar mais certo o futuro, né, num Brasil que muitas vezes até o passado é incerto. A gente vê que por parte do governo não foi o mesmo entendimento, que quer aumentar cada vez mais a arrecadação. E além das alíquotas especiais que começaram a crescer num número muito grande, e aí fica pouca gente para pagar uma conta que deveria ser feita de forma uniforme. Então, os setores que não conseguem estar lá fazendo o seu lobby dentro da reforma tributária, e foi isso que a gente viu, para se enquadrarem dentro de uma outra alíquota, são os que vão carregar o peso dessa reforma nas costas. E o que era para a gente tentar simplificar e diminuir o peso dos impostos nas costas dos empresários é completamente o contrário. Completamente o contrário. Então, algo que eu tinha, assim, como algo a ser buscado, hoje é uma frustração do que virou a reforma tributária. E principalmente que, se a gente for analisar aí os últimos 2 anos e meio do governo Lula, que ele aumentou ou criou 24 impostos, né? A arrecadação desse ano, notícia da semana passada, tá? Quinta-feira da semana passada, Impostômetro bateu ali a arrecadação 2 trilhões de reais. Recorde histórico, impulsionado pelo quê? Pelo aumento de impostos. Foi impulsionado pelo aumento de impostos esse recorde na arrecadação. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí falas, né, do ministro do ministro do governo e do próprio presidente de que o governo não tem condições de entregar serviços básicos à população por conta disso, mas não faz o enfrentamento necessário, que é o corte de gastos. Não tem... vai faltar gente para pagar a conta se continuar nesse ritmo. Vai faltar gente para pagar a conta. Então, ou se faz uma reforma, um enfrentamento que precisa ser feito no enxugamento, ou então não vai nunca fechar. E eu falo isso com muita tranquilidade de quem sempre votou reformas estruturantes, reformas administrativas, a reforma da Previdência aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu tinha e tenho, né, um mandato que não admite aumento de impostos. Nunca. Isso é princípio básico. Acho que a gente já tem impostos demais. A gente precisa fazer o dever de casa, enfrentar penduricalho, que se transformam em privilégios, que fazem com que
por exemplo, alguns setores, né, algumas alas do setor público, principalmente a elite do setor público, receba acima do teto 5, 6, 7 vezes mais do que alguns projetos sociais que se tem. Então, assim, isso não é enfrentado. Muitas vezes a gente vê o teto de gastos como simplesmente uma peça de ficção que não é respeitada, que é rasgada, que é jogada no lixo. E precisa, com a mesma voracidade que muitas vezes se busca esse recurso, que coloca a mão lá no fundo do bolso do trabalhador para buscar cada vez mais recurso, que se faça esses enfrentamentos. E eu digo isso como quem vota a favor de reformas. Acho que a gente precisa. São antipáticas, são medidas antipáticas. Mas ou a gente busca um equilíbrio, ou não vai ter mais quem queira empreender, porque tu vai começar a pagar para trabalhar. E a respeito das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, deputado, se integra a Comissão Externa de Danos Causados pelas Enchentes do Rio Grande do Sul, que foi criado recentemente lá no Congresso Nacional. Nosso estado ele foi severamente afetado por enchentes, mas não somente por enchentes recentes, mas por diversos eventos climáticos extremos, né? Seca, enchente, geada, né? Que repercutem na nossa economia local. Como a senhora enxerga a urgência e a necessidade de medidas como manutenção do Simples Nacional para empresas afetadas, prorrogação de tributos e preferência em programas financeiros que os nossos empresários alegam e com muita razão, né, algumas dificuldades de acesso, né, para a recuperação econômica do Estado e a preservação de empregos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil? Sim, acho que alguma dificuldade tu está sendo até suave, né, Eduardo? Entendo aqui o teu papel, mas é muita dificuldade, sabe? O governo vem aqui, o governo federal, a gente enfrentou aí secas, muito bem dito, em 23, uma forte enchente que devastou o Vale do Taquari, na região do litoral, né? Porque a gente acaba, uma sobrepõe a outra, são tantas tragédias que algumas parecem que ficaram esquecidas, mas na região do litoral a gente também teve no Carás, Santo Antônio da Patrulha, fortes chuvas que impactaram muito aqui a nossa região. Em 24, bom, nem se fala. Então, assim, quem não ficou na mancha do alagamento, igual foi afetado, porque não tinha ou a empresa que fornece estava impactada, ou quem vende, né, foi impactado. Então, a gente teve um impacto de todas as empresas do Rio Grande do Sul, em todos os setores, ninguém escapou de 2024, estradas fechadas. Aqui a gente, onde a gente está, estava absolutamente debaixo d'água. Então, assim, o coração e o cérebro do Estado foram impactados quando a Procergs, por exemplo, parou tudo. Então, assim, tu imagina isso, e aí o governo federal, não, porque não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Primeiro que muito do recurso que veio, uma grande parte do recurso que veio, já era recurso que viria. Então, já são compromissos que o governo já tinha. E uma boa fatia desse recurso, empréstimos, né? Sendo que, para acessar esses empréstimos, tem uma burocracia muito grande. Nós não podemos esquecer que a gente vem de uma pandemia. E para muitos setores que foram obrigados a fechar suas portas, senão seriam presos como se criminosos fossem, porque estavam tentando trabalhar, né? Acho que a gente não pode esquecer o que aconteceu. Essas pessoas, quando elas puderam reabrir, quando eles puderam voltar a trabalhar, eles tinham um passivo enorme. E além desse passivo enorme, ninguém volta, não é como tu dá pause num filme, volta e sai daquele ponto ali. O faturamento foi muito impactado. Mas o custo, não. Então, assim, até que se retome o faturamento, e muitas empresas não tinham conseguido retomar o faturamento, porque mudou também muito o comportamento da população nesse período, que foi enorme que a gente teve de pandemia. Então, assim, tu vê, lojas de rua, ou então o próprio comércio, ou alguns segmentos, eles foram impactados de uma forma que até voltar ou até remodelar o seu negócio leva tempo.
E aí eu conheço empresas, não é de ouvir falar, que vinham do momento de recuperação, veio a enchente, perderam tudo na enchente, tudo, levou estoque, e pior do que a pandemia, porque a pandemia não levou estoque, a pandemia não levou o prédio, as máquinas, a água levou tudo. E inclusive, o que eles tinham para poder justamente dar de garantia, as garantias foram impactadas. Então, muitas estão até hoje tentando sobreviver, mas que podem não aguentar muito mais tempo. Porque a gente precisava de um olhar, principalmente do governo federal, que é onde vai o nosso recurso. A cada R$100 que a gente manda para Brasília, menos de 30% volta para o Rio Grande do Sul. Um estado que é hoje a 4ª economia do país. Um agro que não só sustenta e reforça a nossa economia aqui, mas como também tem um impacto muito forte na economia e no agro do Brasil, que é exemplo muitas vezes, né? E muitos gaúchos foram desbravar esse Brasil afora aí para fazer do agro hoje a potência que é. Não tem o reconhecimento e não tem o apoio que tem. E muitas vezes, porque o Rio Grande do Sul é um estado rico, não precisa. E a gente precisa lembrar sempre que nós precisamos sim de apoio. E essa comissão é muito importante para isso. Tem esse papel. Porque senão, sabe o que acontece? Outras pautas vão se sobrepondo. Se esquece dessa... E acaba se esquecendo. Eu tenho um projeto, por exemplo, que é de renegociação das dívidas com o governo federal, das empresas que foram, né, que estão em regiões que foram impactadas por tragédias, né, ou catástrofes climáticas, e não serve só para o Rio Grande do Sul, vai servir para outros lugares do Brasil, porque a gente já viu em outras regiões isso acontecendo, que está parado. O projeto tem um que nós conseguimos votar urgência, mas depois, quando passou, sabe, aquele momento ali mais... De comoção. Aí ficou lá esquecido. E o outro projeto está na CDE para ser votado. Na reunião ordinária que teve na semana passada, eu achei que nós poderíamos votar. Infelizmente, foi pedido vista do projeto. E são projetos importantes para que as empresas possam atualizar a sua situação e poderem voltar a estar aptas a buscar o crédito. Esse crédito que vai dar um fôlego, né, para que elas possam recomeçar. Mas a gente não pode entender ou deixar que se crie esse entendimento que o Rio Grande do Sul não precisa de ajuda, o Rio Grande do Sul é um estado rico. Nós precisamos de ajuda, sim. Nós somos um povo forte, um povo aguerrido, um povo bravo, que através do seu esforço, dedicação e trabalho, baixou a cabeça e se reergueu. Mas muito pouco o governo federal fez por nós. Muito pouco. E muito lento também o processo. E ainda aumenta a minha indignação, Eduardo e Camila, quando a gente escuta o presidente Lula, por exemplo, falar que a culpa da gente não ter um resultado melhor econômico do país é por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, assim, nós não somos culpados. Nós, pelo contrário, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento e por uma boa parte da economia do nosso país. Deputada, qual a sua mensagem para os empreendedores gaúchos e para a Fecomércio RS sobre o futuro do ambiente de negócios no Brasil e o papel do Congresso na construção de um país mais próspero e com mais oportunidades? O papel da Fecomércio, dos empreendedores como um todo, ele é fundamental. Eu sempre digo, a gente precisa se manifestar, precisa dizer o que a gente pensa, precisa levar as pautas, né, para dentro do Congresso. O IOF é um exemplo. Nós derrubamos o decreto que aumentou o IOF por conta de uma mobilização forte da população e, obviamente, dos empresários que sabem claramente que essa conta não vai ficar com os ricos, essa conta vai ficar com toda a população, porque todo mundo paga IOF, faz um empréstimo, tá lá o IOF, usa o cheque especial, tá lá o IOF, no consignado tá o IOF, no parcelamento da conta do cartão de crédito tá o IOF. Quem é que faz esse tipo de conta? Não são super ricos. Né? Um eletrodoméstico que está ali parcelado,
está lá embutido o IOF. Então, assim, esse já é um recado, esse já foi uma grande vitória da população que se envolve, que cobra, que busca também um freio, né? Porque senão o setor público, vou englobar como um todo, tá? Fica lá encastelado tomando essas decisões, independente do que vai acontecer e a repercussão que elas terão, né? Já está se encaminhando para o final, deputada. Então, eu gostaria de saber como você vê o papel da FEComércio do Rio Grande do Sul no apoio e no desenvolvimento das tuas propostas, né? Considerando as bandeiras que a gente defende, como a busca por harmonia, conscienciação, transparência, né? E pró-soluções para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Bom, eu quero parabenizar aqui a FEComércio, primeiro pela agenda legislativa. Acho que é um instrumento muito importante, assim, principalmente para quem defende o setor produtivo, para quem entende quem é o motor, né, do nosso país e entende que este ambiente melhor de negócios e que a gente tem que aumentar a arrecadação, mas não através do aumento de impostos, mas através do melhor ambiente, através da liberdade econômica, de ter um processo tributário e jurídico também mais transparentes e mais previsíveis, né? Que é o que impacta muitas vezes também essa imprevisibilidade. E a FEComércio, com a agenda legislativa, ela traz de uma forma muito técnica a avaliação de projetos. Isso nos ajuda, colabora, né, com os mandatos e junto à nossa equipe técnica também dos mandatos para poder fazer a discussão em relação a determinados temas. Eu acho que isso é ponto super positivo, me ajuda bastante. Eu sempre recebo lá o livrinho, e agora de forma online, né, virtual. Representa Mais. Através da plataforma. É bacana, porque às vezes a gente está ali numa reunião, enfim, não tem aquele material, né? Já recorre ali, já busca, já dá uma lida, já entende qual é a visão de quem está na ponta. E quem está na ponta é que sabe o que está acontecendo, é que sabe realmente o impacto. Porque muitas vezes as políticas públicas, elas não podem ser avaliadas, né, pela sua intenção, mas elas têm que ser avaliadas pelo seu resultado. E às vezes a intenção, ela é uma, mas o resultado ele é catastrófico. Então a gente poder também entender e ouvir quem que vai ser afetado diretamente por aquela lei que a gente vai votar ou vai deixar de votar, que vai votar que sim ou vai votar que não. Então, assim, por uma medida provisória que o governo apresenta e que depois, né, a gente também tem que enfrentar o tema, ou por um decreto como esse. E acho que esse é o papel da FEComércio, que desempenha muito bem, não só como entidade, mas também trazendo, né, para junto dos mandatos, para que esses mandatos não se tornem tão isolados, a opinião e a vida real, né? Porque o que a gente vê é que, infelizmente, muitas vezes, as decisões estão absolutamente desconectadas, deslocadas da vida real. Bom, então, nós estamos nos encaminhando para o fim do episódio. Queremos agradecer aqui a presença da deputada Anne Ortiz nesse bate-papo super interessante, que a gente pôde conversar sobre tópicos importantes para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. E mais que isso, tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre a sua atuação parlamentar e o seu compromisso com as pautas que impactam diretamente a vida dos gaúchos. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a todos vocês que nos assistiram, acompanharam até agora. E quero dizer mais uma vez aqui da importância, da relevância que a FEComércio tem dentro dos parlamentos, né? Não só a atuação agora, no meu mandato como deputada federal, mas também sempre percebi a FEComércio muito atuante, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. Nós também agradecemos, então, a audiência do público e aguardamos vocês no nosso próximo episódio, no Spotify e aqui no YouTube. Esse foi o Representa Cast. Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.